Eu vou reclamar, família? Não vou, eu vou agradecer. Se liga, tomei uma porrada de um doido lá da Colômbia. Vocês sabem, meu time não vence. Tá sem água aqui em casa, em Queimados, Baixada Fluminense. Mas ainda bem. Você entendeu? Eu consigo tirar um algo positivo disso tudo. Ainda bem que não tá fazendo aquele calor. Imagina, calor sem água. Aí todo castigo para um vascaíno. É pouco, família vascaína. Mas chega aí nesse sabadão, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2 da manhã. Bom dia, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Família, uma resenha bem rápida aqui, porque o Thiagão vai tentar dormir cedo, porque hoje, meio-dia, tem Ryan versus Douglas Luiz, tá sabendo? Bournemouth versus Aston Villa, é isso mesmo, daqui a pouco, família vascaína. Mas tem muita resenha nesse vídeo, quero trocar uma ideia com vocês sobre uma visão do Pedrosa, falando do momento do Léo Jardim, quero debater isso com vocês, cara, eu acho muito exagero. Muito, mas quero saber a opinião de vocês. Vamos falar um pouco aqui também da situação do PH. Parece que o Vasco vai receber propostas, né, pelo nosso lateral. E quero pegar um corte aqui também do Ricardo Rocha. Ele está participando agora da Romário TV. E ele estava falando do Brenner, né, pedindo para a torcida ter paciência, porque ele trabalhou com o Brenner no São Paulo. E deu papo ali. Calma, relaxa. Ele vai entregar. Você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Então chega aí que tem resenha nesse sabadão. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece também da parceria do YouTube com Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Eu sei que é mês de carnaval, tá ligado? Você quer tomar aquele suplemento, comprar aquela sunga de praia, biquíni, roupa de academia, quer entrar em forma, papo, praia, carnaval, suco amarelo, dá aquela força aqui pro Thiagão. Se for comprar qualquer coisa, só clica aqui. Mas Thiagão, eu não quero comprar uma camisa, um tênis. Mercado Livre, só clica, vai lá na tua parada lá, barra de pesquisa, telefone, compra, você vai estar me dando uma moral. Assina Shopee, Netshoes e Magalu. Detalhe, sem pagar R$1 a mais. Família, vamos seguir a nossa resenha. Rapidamente aqui falar da situação do adversário do Vasco no domingão. 6 horas, né? Pelo Campeonato Carioca. Tá na tela para vocês, ó. O Botafogo tá pensando em poupar alguns jogadores, né? Porque já está classificado no Campeonato Carioca, mas tem um detalhe que eu não sabia, família. Um outro dia, e não vi ninguém me corrigindo também nesse sentido, no jogo contra o Madureira, eu falei que tem que poupar todo mundo, pelo amor de Deus, e eu acho que não pode, família. Tá aqui, ó. O regulamento do Campeonato Carioca prevê que qualquer clube que não usar a equipe considerada principal após a terceira rodada perderá o valor correspondente à totalidade de sua cota fixa mínima de direito de transmissão do contrato coletivo. Caso já tenha recebido a cota, o clube pagará uma multa equivalente à cota mínima estabelecida pelo infrator, família. Detalhe aqui, ó, em contato com a reportagem do GE, a assessoria da FER esclareceu que relacionar os atletas do grupo principal não é o suficiente. Aí o ditado que falam, não sei se falam aí também na sua cidade, é morrer e não ia saber disso. Família, mas tá aqui, até vi é porque eu falo pra vocês, né, que eu gosto de acompanhar todo mundo, né, canais, notícias, cortes e tudo mais, que a gente fica bem informado em relação também aos nossos adversários, jogadores, times que vão, né, jogar contra o Vasco. E aí eu tava vendo um corte de um torcedor do bairro, e ele tava, né, zoando o Flucê, perdemos, mas, pô, quando a gente botou o time titular, os jogadores, a gente amassou vocês, não sei o que, aqui não vale nada. Então, esse foi o time que o Botafogo jogou contra o Flucê, ó. Tá aí, Matheus Pontes é titular, acho que o Link, né, também, Bastos não, Massal não, o Alan cara, poucos titulares aqui, então acho que não vai poder preservar tanto assim não, né, tanto que no banco, ó, Vitinho, Danilo, Santi Rodrigues, Álvaro Montoro e Teles, desses aqui só não tenho certeza o Santi Rodrigues. Agora o resto da galera aqui é titular, então provavelmente o Botafogo, né, vai jogar com força máxima. Ou tem o detalhe também, família, que pode entrar, né, eu acho, no decorrer do jogo. Pode ser isso também, tem esse detalhe aí. Então, de repente, o Botafogo começa ali com um time alternativo e vai colocando a galera, assim como fez, né, contra o Flucê. Poxa, assim, família, eu sei que a nossa situação ficou complicada, né, no Campeonato Carioca, porque o Vasco tem que vencer.
para classificar e não correr risco de sair ali da zona de classificação, mas tem a situação do Flamengo também, né, que pega o Sampaio Corrêa e tem que ganhar. E o Flamengo ganhando o Sampaio Corrêa, o Vasco permanece na zona de classificação. Mas eu fico, cara, preocupado com esse campeonato carioca, o desgaste dos jogadores, porque o Vasco tem que mirar o campeonato brasileiro. E aí, poxa, deixa passar 2 pontos que, poxa, seriam importantíssimos para tirar essa urucubaca, voltar a vencer, depois pega, né, um jogo difícil, um jogo assim que a gente geralmente manda bem, né, contra o Bahia dentro de casa, pelo menos nos últimos jogos. Lá que é um sufoco, né, mas deixou escapar esses pontos e assim, de forma nenhuma pode perder pontos contra o Bahia. No nosso último vídeo, né, eu comentei sobre a sequência que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro, Bahia, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio. Então uma sequência assim parecida com aquela que a gente, é agora, acho que o Diniz vai rodar, vai babar. Se o Vasco não conseguir passar bem aqui, a gente vai cair. Lembra dessa parada? E o Vasco passou muito bem. Eu acho que foi em 12 pontos disputados, né? Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. O Vasco somou 7, né? 7 e perdeu para o Palmeiras assim. Uma bobeira também do Diniz, escalou o time todo errado lá, né? Linha alta contra o Palmeiras. De repente a gente poderia até ter empatado aquele jogo se jogasse mais fechado. É isso que muita gente fala, né? Que eu, inclusive, né, comento aqui com vocês essa maneira do Diniz, de jogar em qualquer lugar da mesma forma. Pô, não é assim. O Vasco não tem time pra isso, né, família? Então é isso. O Vasco encara o Botafogo amanhã, né, domingo, às 6, e depois encara o Bahia. Aqui tá no dia 11, família. 11, 9h30. É isso. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre a situação do PH, uma informação exclusiva do canal Na Torcida Vascaíno está aí, ó. 3 clubes, sendo 2 dos Emirados Árabes Unidos. E um terceiro clube, cujo nome ainda não foi revelado, demonstraram interesse no lateral direito PH, do Vasco da Gama. E estão planejando fazer uma proposta formal ao Vasco da Gama pelo jogador. O Vasco, por sua vez, não aceita negociar o lateral por um valor que não seja vantajoso para o clube, pois uma reposição à altura, com a janela de transferências em curso, exigiria um esforço maior da diretoria, especialmente em uma posição tão escassa no mercado nacional e internacional. PH se recupera de uma lesão no pé que o tirou dos últimos treinos e jogos do Vasco, levantando dúvidas na torcida sobre o seu futuro. Apesar das especulações, o jogador está focado na recuperação e não pretende forçar uma saída do Cruz Maltino. Vale ressaltar que PH tem contrato com o Vasco até 31/12/2027 e a sua multa rescisória gira em torno de 10 milhões de euros. Tá aí, família. Informação importante, né? Porque, de fato, né, a gente fica com essa teoria aí, né, em relação ao PH. Aí não tá jogando, tá segurando, vai pintar uma proposta, vai sair. É muito difícil, né, a gente imaginar o que passa na cabeça do jogador, porque pode ser uma proposta financeiramente falando para ajeitar, né, a vida, porque assim, família, o PH, assim como o Verratti, né, a gente pode colocar esse exemplo aí, claro que o PH tem, poxa, eu não lembro, cara, tem 30 anos, eu não lembro a idade do PH, mas ele não tem tanto tempo assim, né, jogando num clube e ganhando um faz-me-rir interessante para projetar a vida pós-carreira, né, família? É isso que eu quero dizer. O momento deve ter uma vida bem tranquila. Então, poxa, é muito dinheiro que rola nesses lugares. De repente é um salário muito interessante, família. E aí o jogador 29, né? 29, então. Aí, de repente, vai querer aproveitar essa oportunidade e o valor da multa não deve ser difícil, né, para qualquer clube aí dessa galera desse futebol aí não, né, família? Mas eu gostaria muito, cara, da permanência do PH. Eu fiquei muito contrariado. Ele foi outro jogador que eu fiquei chateado. Felipe Coutinho foi um, e o PH também, porque sentiu muito, né? Ficou muito nervoso nos jogos contra o Fluminense, fez um gol bizonho lá contra, e não jogou também muito bem contra o Corinthians lá. Aqui foi até um pouco melhor em comparação a esses 3 jogos. Mas é aquilo que eu falo com vocês, família. É assim, até uma questão aqui que eu sou repetitivo nisso, né? E a matéria está pontuando aqui e eu concordo, é difícil você contratar bons laterais. Por isso que eu falo, o movimento que o Vasco fez com o Cuiabano, cara, foi excelente, excelente. Tanto que a gente, né, trouxe aqui alguns torcedores falando, pô, é difícil contratar bons laterais e tal. O Santista perdeu, pô, nem fez uma proposta, me parece que o Cruzeiro também. Então, assim, eu não gostaria de perder o PH nesse momento, não. Saúde, tá? Saúde. Eu gostaria de ver o Vasco com o PH, com o Cuiabano, né, 2 jogadores que sim, tem um apoio, né? Tem força para isso, claro que tem que organizar defensivamente, é época de escolinha, né? O Thiago treinava, era isso, ó. Subiu um, o outro segura. Papo reto, isso mudou muito, né, família? Mas eu gostaria de ver KPH, Cuiabano, Marino, Andrés Gomes, sei que ele vai jogar hoje, já tem que esquecer, mas
como seria, hein, família? Imagina, Cuesta, Robert Renan, PH e Cuiabano. Barros, Thiago Mendes. Coutinho, né? Nosso camisa 10, Andrés Gomes, Marino e Ryan. Vai tomar, meu Deus do céu. Mas assim, família, foca. PH, poxa, eu torço pela permanência dele. É assim, o nome de um lateral que surgiu um tempo atrás foi do português Denis Pinto, né? Que joga no Mourense, alguma coisa assim lá de Portugal. Mas é isso, me conta aí o que você acha. Não, tem que vender, Thiago, é bola fraca. Vai resenhar aqui nos comentários. E para finalizar o nosso vídeo, família, deixa eu debater com vocês essas duas visões aqui. A primeira é do Lucas Pedrosa, já vou passar logo as duas, e depois o Ricardo Rocha falando do Brenner, e aí a gente volta aqui para trocar uma ideia e finalizar mais esse vídeo. Se liga só. Ele é um goleiro que já não vive mais o seu melhor momento. O melhor momento do Léo Jardim foi 23, 24. Ali ele mereceu realmente chegar à seleção brasileira. Em 2025, o Léo Jardim já não faz um ano espetacular. A final da Copa do Brasil é falha do Léo Jardim. Grave no gol do Yuri Alberto. Hoje, ele falhou também. Mas o grande problema do Vasco é mesmo o Léo Jardim? Não é. Eu queria fazer ressalva à torcida do Vasco para ter um pouco de paciência no Brenner. Eu conheço o Brenner, garoto jovem, eu era o diretor na época de São Paulo, ele era um garoto. Poucos jogadores finalizam igual o Brenner. Esses 2 jogos ele perdeu gols que normalmente ele não perde. Cara, ontem ele perdeu uns 4 ou 5. Não, é isso que tá me surpreendendo isso. Agora, fiquem tranquilos, que vai chegar, vai voltar a fazer gols. Esse cara finaliza como ninguém. Quando a gente treinava, o que eu ficava assim impressionado era a finalização dele. Ele era perfeito. Tinha 2, 3 chances, colocava pra dentro. 19 aninhos, personalidade. Mas nesses 2 jogos do Vasco perdeu muito gol. A crítica, mas pode confiar, ele vai dar a volta por cima. Tá aí, família, vocês concordam com essa visão do Pedrosa? Uma visão muito parecida com o Fernando Campos, né? Que também disse isso, um outro comentarista que eu gosto bastante, vascaíno, lá da Cazé TV. E assim, família, eu sinceramente, cara, eu acho muito exagero isso aí. Muito exagero. Pô, você definir uma temporada por um lance? Ah, não, cara, não. Eu sei que o lance ali do Yuri Alberto, eu também acho, tá? Que faltou um pouco de atenção. A falha maior do lance não é do Léo Jardim, é do Cuesta, tá? Mas eu acho que poderia, sim, ter ali uma agilidade, estar atento e abafar, claro. Só que, cara, é muito fácil a gente falar, e assim, eu falo porque eu já brinquei, não jogava nada, mas a várzea, a pelada te dá uma noção. Tem coisas que quem tá de fora, meu primo que falava isso, Thiago, melhor coisa é ficar do lado de fora. Porque do lado de fora você acerta tudo, o drible, você faria isso, você faria aquilo, chapava. Não, é a melhor coisa, Thiago, não fica aqui falando, braço cruzado, mastigando bosta, que a gente falava aqui, né, que é chiclete, em marra de profi, de boleiro, que não é o caso. Entendeu? Todo lado de fora é muito fácil. Então eu imagino ali na situação do Léo Jardim, é complicado, família, porque a gente vê o lance já, né... O lance ali aconteceu e, pô, dava pra abafar. Só que quando a bola vem ali pro Yuri Alberto, cara, eu imagino que o Léo Jardim não achou que ele ia ter esse domínio e ficado assim, a feição pra ele finalizar. Que o Yuri Alberto é terrível. Família, a gente é tão azarado, a nossa urucubá, que ela é tão pesada, pode lançar 100 bolas. 100 bolas dessa aí pro Yuri Alberto. 99 ele ia errar. Ia dominar, ia pra fora, ia dominar, ia sair pra fora, e aí ia dar tempo do Vasco ali tentar chegar, mas nessa única chance, nesse único de 90, de 100, ele acertou contra o Vasco. Aí a bola ficou a feição, e aí realmente o Léo Jardim não saiu do gol, né? Eu tô tentando assim entender o lance, mas poxa, você não pode definir uma temporada por esse lance. A temporada do Léo Jardim 2025, ela foi excelente, gente. Excelente pro Pedrosa, que gosta de ser maneirão, Léo Jardim, com o Diniz, outro dia ele tava falando do GB, eu concordo. Vai falar assim do Léo Jardim, cara? Como é que pode um negócio desse? Muito exagero, família. O Léo Jardim foi o principal responsável por ele chegar na final, ou não? Tem gente falando que o Diniz, que é isso, o Rica Perrone, o Diniz levou o Vasco à final. Não, foi não. O protagonista da Copa do Brasil 2025 foi o senhor Léo Jardim, pô. Ele salvou muito Vasco, inclusive contra o Operário. Pegou pênalti contra o Botafogo. Foi decisivo também, né, no jogo rolando. Você vai lembrar do pênalti que ele fez, né, no Correia. Mas pegou o pênalti depois. Foi importante contra o Fluminense. Como assim? A temporada não foi boa? A temporada foi excelente. O Vasco voltou a disputar uma final. Se você tiver que escolher um protagonista do campeonato, da Copa do Brasil, esse alguém é o Léo Jardim. E esse cara não fez uma excelente temporada. Então, assim, cara, eu acho muito exagero. Errou. Foi um frangaço, tá? Um frangaço. Foi um frangaço. Esse gol agora do Jean Carlos. Mas o Vasco tem goleiro. Não vou falar mais. O Vasco tem goleiro, tá, família? Em relação ali ao Ricardo Rocha, eu acho que nem precisa falar o Ricardo Rocha. A torcida do Vasco, ela tá... É o que eu falo assim pra vocês, né? Eu acho que existe uma esperança.
pelas contratações, sabe? Há muito tempo a gente não vê essa postura do torcedor. Hoje a pressão tá no Diniz. Não tá na diretoria, e tá na diretoria no sentido de mandar o Diniz embora. Mas o trabalho que foi feito, as contratações, Cuiabano, Spinelli, Brenner, o Jorge está se mostrando bom jogador, o Marino, né? Então a torcida tá com esperança, mesmo com os resultados ruins. Cara, eu tava vendo esse vídeo eu tava vendo esse programa da Romário TV, eu acho que é a filha dele, né? Que é vascaína também, tava entrevistando lá a galera, perguntando sobre a situação do Diniz. E aí todo mundo falando, poxa, não, o elenco tá bom, não sei o quê, boas contratações, não vai sofrer, não sei o quê. Entendeu? A visão de um modo geral do torcedor hoje é que esse elenco tem capacidade pra gente fazer um campeonato brasileiro tranquilo, sabe? Então, assim, a gente tá revoltado com os resultados, mas existe uma esperança, diferente de anos anteriores aí, você não tinha, assim, eu falei isso no nosso outro vídeo, né? Leva pro céu, fé, ajuda, pai. Entendeu? Hoje a gente está vendo aqui algumas coisas que a gente, né, pode entrosar, a galera, ritmo de jogo, parte física e o Vasco caminhar. Então, assim, eu acho que eu não vi ninguém comentando desse jeito, não serve, não presta, não dá, sabe? Ninguém. Foi, assim, terrível, pavoroso. Porque ele não perdeu um, ele não perdeu dois, ele perdeu mais 5 oportunidades. Deus que me livre. Nossa. E assim, ele fez o mais difícil em alguns lances. Mas o Diniz, né, falou sobre isso. Que ele tem muita qualidade na finalização, dá pra ver isso nos vídeos. O Ricardo Rocha também, né, tá falando isso aí, a qualidade dele de finalização. E é isso, cara. A gente espera que ele possa fazer o primeiro gol, tirar essa urucubaca e performar. Você consegue tirar algo positivo na jogada do Felipe Coutinho, né, que ele perde o primeiro gol. O Felipe Coutinho faz um giro bonito e consegue fazer essa bola enfiada, né, pro Brenner atacar ali o espaço. E aí sai bem na frente e infelizmente finaliza mal. Então foi um ponto positivo, né, de tudo de ruim que ele fez. Então, eu até comparei nessa situação do Brenner com o GB. A galera acabou com o GB. Não serve, não dá, não presta. Vende. Agora o Brenner, existe uma paciência, porque vem de fora. Isso, na minha opinião, não faz sentido, né? A gente tem que ter paciência com o GB, assim, né, também como o Brenner. Mas é isso. Espero que o Ricardo Rocha esteja muito certo e o Brenner, nas próximas partidas, caixa, família vascaína. Fui!